Olá, bom dia. Vamos estudar agora trigonometria, pelo menos o básico de trigonometria. Olha, quando nós estudamos, vamos lembrar dessas figuras aqui, por exemplo, desse tipo. Alguém sabe o que é isso daqui? Vou pegar aqui uma pirâmide de base quadrangular. Eu pego aqui do centro, desenho até aqui em cima. E tem uma dada pirâmide aqui. As primeiras ideias de trigonometria, pelo menos as conhecidas, têm a ver com a construção de pirâmides, pelo menos. Por exemplo, tem vários documentos antigos, como é que os egípcios faziam aquelas pirâmides ali. Toda pirâmide é uma relação de triângulos, retângulos dentro dela. Como assim triângulos e retângulos? Simples. Pegamos aqui a altura, pegamos aqui esse lado aqui, ponto médio, e aqui a relação, pelo que nós chamamos de altura da face desse triângulo. E aqui, portanto, nós temos a formação de um dado triângulo qualquer. Tudo bem? Esse triângulo, esse triângulo é que forma aqui uma relação de triângulo. E para as várias alturas que a pirâmide pode ter, para as várias alturas que a pirâmide pode vir a ter, altura 1, altura 2, altura 3, nós tínhamos uma relação que nós podemos fazer, uma relação de ângulos. Observe que os triângulos vão sempre se repetindo dentro da pirâmide. Tem uma maravilhosa lá no Egito, eles começaram a fazer pirâmide, de repente a pirâmide faz isso daqui, ela dobra. É como se fosse uma pirâmide em cima da outra. Porque acabou o material de construção, eles mudaram o ângulo e ficou uma coisa esquisita. É muito interessante mesmo. Não, hoje em dia se sabe como foi feito. Pelo menos você tem uma boa ideia como é que foi feito. A questão é que essa matemática que a gente vai estudar agora ela é muito antiga. E essa relação de ângulos, ela já é muito antiga também. Bom, seja como for, para a gente entender o básico de trigonometria, a gente tem que entender o que são as chamadas relações dentro de o que nós chamamos de triângulo retângulo. Tá bom? É lógico que quando eu falo de trigonometria, trigonometria significa trigo, significa triângulo, e metria significa, bom, estudo. Trigonometria, resumidamente, é o estudo dos triângulos. Lógico que pode ser qualquer triângulo, mas pelo menos para efeito de cálculo, pelo menos para simplificação do nosso cálculo, nós vamos relacionar para triângulos retângulos. Portanto, estamos decididos agora. Todas as vezes que nós tivermos relação de ângulo, nós vamos jogar essencialmente para triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo cujo um dos ângulos, eu tenho aqui o cateto, tem um cateto A, tem um cateto B, tem um cateto C. Eu tenho esse ângulo aqui no cantinho, que é o ângulo de 90 graus. O cateto oposto ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. Hipotenusa. E o cateto B e o cateto C recebem apenas os nomes simplórios de catetos. Alguns livros colocam cateto maior, cateto menor, mas eu acho isso muito complicado. Apenas lembre-se que a hipotenusa é o ângulo oposto a 90 graus e os outros são chamados catetos. E morreu aqui a ideia. As relações de triângulo retângulo que nós vamos trabalhar são as primeiras, vocês têm que lembrar de Pitágoras. Vocês sabem que relação que fala que a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui é a relação básica. Isso aqui é uma relação que devemos lembrar. Depois a gente se preocupa com outros. Dentro de um ângulo qualquer, eu vou redesenhar esse triângulo aqui. Dentro de um triângulo qualquer, nós temos as seguintes relações. Como eu falei, aqui eu tenho o valor de A, aqui eu tenho o valor de B, aqui eu tenho o valor de C. Esse ângulo que forma entre os catetos tem esse primeiro aqui, que é o ângulo de 90 graus. Esse outro ângulo aqui, eu vou chamar ele de ângulo alfa. Por quê? Porque eu acho bonitinho, tá bom? Eu chamo ele de ângulo qualquer, ângulo alfa. Que ângulo é esse? Esse aqui é o ângulo beta. As relações dentro do signo de triângulo relacionam para descobrir quais são os valores dos ângulos básicos deles, que são chamados de seno, cosseno e tangente. Tudo bem? O seno do ângulo, que é chamado seno de um ângulo qualquer,
vou chamar seno de θ, onde θ significa um ângulo qualquer, é dado pela seguinte relação: cateto oposto sobre a hipotenusa. Antes de continuar isso daqui, vamos definir uma coisa aqui. Olhem para cá. Esse aqui é o ângulo alfa, concorda comigo? Quem é o cateto oposto a alfa? Oposto significa que está do outro lado. Vale quanto? B. Quem é o cateto? Também ele vai falar adjacente a alfa. O cateto adjacente a alfa é o C. Então ficou claro. E a hipotenusa? Bom, a hipotenusa é o cateto oposto ao ângulo de 90 graus. Beta. Quem é o cateto oposto a beta? É o C. Quem é o cateto adjacente a beta? É o B. Ficou claro aqui? Continuando aqui. De novo, quem é seno do ângulo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é cosseno do ângulo? Cosseno do ângulo significa cateto adjacente pela hipotenusa. Nós vamos ter também, senhores, o que nós chamamos de tangente do ângulo. Tangente de θ. Vai ser igual a quanto? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, baseado nisso daqui, vamos inventar algumas regras para esse triângulo aqui que eu escrevi aqui, que eu desenhei. Vamos lá, trabalhar. Quem vai ser o seno de alfa? Seno de alfa, bom dia. Seno de alfa é o quê? Seno de alfa é o cateto oposto a alfa sobre cateto adjacente. Quem é cosseno de alfa? Sobre a hipotenusa. Quem é cosseno de alfa? Cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. Quem é tangente de alfa? Tangente de alfa é o cateto oposto a alfa, dividido pelo cateto adjacente a alfa, que é o C. Ficou claro aqui a ideia? Vamos lá, complicando um pouquinho. Quem vai ser o seno de beta? Seno de beta vai ser cateto oposto a beta, C, dividido pela hipotenusa. Quem é cosseno de beta? É o cateto adjacente a beta, que é o B, dividido pela hipotenusa. Quem é tangente de beta? É cateto oposto a beta, dividido por cateto adjacente a beta. A partir dessas relações, que são chamadas de relações fundamentais, nós vamos montar todos os ângulos, pelo menos dentro dos chamados ciclos normais. Tangente de beta vai ser cateto oposto, no caso aqui vai ser o C, dividido pelo cateto adjacente, que é esse claro. Ficou claro aqui a ideia? Dito isso, podemos passar para uma outra relação. Nós denominamos ângulos notáveis, ok?